aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou falar pra vocês o meu rank, a minha tier list de tintas para o hobby. Eu vou colocar aqui todas as tintas que eu já usei na vida. Eu fiz uma tier list, na verdade, essa que vocês estão vendo aí. Eu criei lá naquele site de tier lists. Eu criei, se vocês quiserem, inclusive, vou deixar o link aí embaixo pra vocês mesmos fazerem a de vocês, caso vocês queiram usar. E se alguém quiser usar pra fazer outra coisa, tá ali agora porque essa lista é pública. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. Bom, vamos começar então. Só pra falar como eu fiz, quais foram os critérios pra eu colocar as tintas aqui. Eu coloquei somente tintas acrílica à base de água, não coloquei wash, não coloquei ink, não coloquei tinta dry, não coloquei contrast, só coloquei tintas acrílicas base água. E eu coloquei até duas marcas que não são exatamente do hobby, mas tem uma consistência parecida com as do hobby, então eu achei que valeria colocar aí, eu vou falar. Que é a Lucas Crew e a Golden, tá? Uma delas eu não testei, outra eu testei, mas enfim, eu vou falando então na ordem aqui. Eu vou seguir a ordem que elas aparecem na tier list e vou alocando elas nas posições que eu acho que elas se encaixam, baseado na minha opinião, obviamente, e no que eu pude observar quando eu usei essas tintas. Aliás, se você souber de alguma tinta que eu não coloquei aqui nessa tier list, me avisa, fala o nome dela que eu atualizo depois lá essa tier list, e quando alguém for usar pra alguma outra coisa, quem sabe, sei lá, algum canal gringo usa também, porque eu fiz a tier list em inglês justamente pra poder ficar usável pra todo mundo. A primeira da lista é a Acrylex, a nossa boa e velha. Não é uma tinta específica do hobby, mas eu achei que era interessante colocar essas tintas, que são as que a gente usa no final das contas. A maioria de nós usa essa tinta, né? Acrylex e Corfix, então eu resolvi adicionar elas. Ela vai entrar aí na linha D, em comparação com as outras tintas. Eu tô qualificando ela como D, não é das, a gente sabe que não é das melhores, né? Comparada com outras do hobby. Ela é um pouquinho inferior, ela foi feita pra craft, né? Porque é pra artesanato, não é exatamente, é uma coisa mais temporária, não é uma coisa que é feita pra durar, nem ficar sobreviver muito a manuseio, essas coisas. Quer dizer, até sobrevive, mas o foco dela é outro, não é o foco, é pra ser somente pintado em plástico como a gente usa. A segunda da lista, que é da AK Air, eu nunca usei essa tinta, então eu já vou colocar ela ali na última linha ali que eu coloquei pra tintas que eu nunca usei. Na sequência a gente tem a AK terceira geração, que vem em potinho. Essas eu já usei bastante, gosto dessas tintas, acho que elas são muito boas, então eu vou colocar elas na tier A. Tem um bom pigmento, uma consistência legal de trabalhar também e cobre razoavelmente bem, né? Obviamente variando de cor pra cor, umas cobrem mais, outras cobrem menos, mas tem bastante tintas que eu gosto bastante e eu posso citar inclusive de cor que eu gosto muito, a Ice Yellow. Eu ainda vou fazer um top 5 de tintas, de todas essas tintas eu vou fazer um top 5 das melhores cores, né? Eu já fiz da Acrylex, tá pra sair da Corfix, eu vou gravando das outras tintas mais pra frente. Seguindo a lista, a gente tem as tintas da Amo by Mig, que tem aqui no Brasil oficialmente. É possível a gente entrar no site da Amo Brasil e comprar essas tintas aqui. Eu usei só os kits de peles deles, usei algumas outras tintas que não entram nessa categoria, que são os washes deles, tem uns shaders deles também, tem umas outras coisas base óleo / base solvente lá que eu uso, mas como eu falei, não entrou, essas tintas não entram na contagem, só tinta acrílica base água. E eu vou dizer pra vocês que eu gosto muito dessa tinta, já vou mover ela pro rank A aqui, acho tintas excelentes. Aliás, os tons de peles deles são dos meus favoritos, né? Uns dos meus favoritos, né? Um kit de pele deles é super interessante, vale demais comprar. A consistência da tinta é parecida com a AK, que por sua vez é parecida com a Vallejo também. E o acabamento dela é fosco e às vezes um semi-brilho ali, aquele mais acetinado. Não tão brilhante, mas um pouquinho não tão fosco quanto uma Scale 75, por exemplo. Mas são tintas excelentes, gosto bastante. Seguindo a lista aqui, a gente tem a tinta da Army Painter. Eu vou mover ela para essa linha aqui C, porque eu acho que essas das específicas do hobby são das piorzinhas que tem. Elas estão levemente acima do que uma Acrylex e uma Corfix, na minha opinião. Em algumas cores é igual, ou a Acrylex e a Corfix pode até vencer em determinadas cores, né? As tintas em si da Army Painter eu não gosto muito, não gostei. Testei poucas cores, sinceramente falando pra vocês. Eu tenho um kitzinho muito pequeno deles, além dos washes, que como eu falei, não entra. Os washes sim, eu gosto bastante, mas as tintas deles em si, não gostei muito. Achei que parece uma Acrylex um pouco mais diluída,
cobre um pouquinho melhor em algumas cores, mas no geral não são as minhas favoritas, então vou colocar nessa tier aí. Seguindo, vou colocar as tintas da Badger, a Mini Tear, que é uma linha de tintas que eles fizeram. Basicamente, a Badger é uma marca de aerógrafo, pra quem não conhece, né? Mas ele tem essa linha de tinta. Tem duas linhas de tintas, aliás, dele. A Ghosts, que eu tenho, acho até legais elas, que são tintas translúcidas. As tintas acrílicas normais dele, a maioria das cores eu não gostei. Eu acho que ficar no mesmo nível da Army Painter. Muita gente não gosta na internet também, não é uma opinião só minha. O acabamento dela é um acetinado mais puxado pro brilhante. E eu, sinceramente, não gostei muito das cores que eu testei. Também testei pouquíssimas cores, né? Eu tenho o set completo de Ghost, que não entra nessa, e comprei umas 4 ou 5 avulsas. Das cores deles, que eu acho que a mais interessante seria o preto deles, que é bem legal, uma cor legal. Mas, enfim, no geral eu não gosto muito dessa tinta, não. Continuando, a gente tem a nossa cor fix aqui. Vou mover aqui pra linha D, junto com a da Acrylex. Como eu falei, eu acho que a Acrylex e cor fix estão ali mais ou menos no mesmo nível. Deve ter uma cor melhor que outra, mas na cobertura é muito parecido. Elas são ambas feitas por empresas grandes e que tem um padrão de qualidade bem alto, né? E então eu vou deixar elas na mesma tier. E aqui vocês podem se perguntar porque eu não coloquei Silver Bright, porque eu não coloquei... Putz, tem uma outra que chama... Caramba, eu esqueci o nome. Que é acrílica também. Só que essas são mais artesanais, essas tintas. Elas têm um padrão de qualidade que flutua demais. Então eu resolvi deixar fora essas. Mas eu acho elas piores que a Acrylex e Decor Fix. Então, só pra vocês saberem onde situa aí. Não coloquei de propósito mesmo. Porque eu prefiro a Acrylex e Cor Fix. Continuando, a gente tem as tintas da Green Stuff World. São tintas boas, gostei bastante. Eu acho que elas se assemelham muito com as da AK, com as da Amo by Mig, né? Essa galera toda da Espanha aí tá meio junto ali. Eles são muito parecidos, as tintas, é difícil diferenciar. Novamente, só contando as tintas acrílicas da Green Stuff World, vou colocar aqui na Tier A, porque eu acho que tá parecido. Eu pessoalmente não vejo muita diferença entre essas tintas, sabe? Vallejo, Amo, enfim, são todas boas e eu não vejo muita diferença entre elas. Claro, tem a variação de cor, mas todas que eu usei da Green Stuff World, tenho bastante kits deles aqui, então deu pra testar bem e eu gosto bastante. Tem certas cores agora que eu já uso até a deles, porque é uma coisa que eu tô adicionando bem no meu fluxo de pintura. E tem umas cores, por exemplo, azuis dele. Eu vou fazer o top, mas enfim, azuis, o Rust deles eu gosto bastante também. Enfim, tem bastante coisa legal. Vou fazer o top 5 em breve. Continuando, temos as tintas da Citadel. Eu dividi em dois, embora elas sejam muito parecidas a Layer e a Base, que é a Base que a gente tá falando agora. Vou colocar elas junto ali na Tier B. Acho que elas são boas, são um pouquinho inferiores a uma Vallejo da vida, uma AK. Então eu deixo elas ali um pouquinho abaixo delas. Tem umas cores muito boas da Vallejo não, da GW, da Citadel, né? Que eu gosto até. Só que no geral eu acho que o pote não ajuda muito. Algumas cores são meio esquisitas, não cobre muito bem. Eu tive bastante problema de qualidade com a tinta deles, de a tinta secar dentro do pote, com o pote lacrado. Aconteceu 2 vezes comigo com o branco. Aconteceu com umas outras cores também. Então tem essa flutuação de qualidade que eu acho mais ou menos. Eu não gosto muito dessas tintas. Sendo sincero, uso pouco. Aliás, o que é bom deles mesmo, que eu acho, são as coisas que eu deixei de fora, que no caso é a Contrast e os washes deles, que são, pra mim, são os melhores. Então isso que eu falei serve pra Layer e pra Base. Eu vou jogar as duas na mesma categoria. Só pra vocês saberem a diferença entre Layer e Base. Segundo eles, é que a Base cobre um pouco mais do que as Layers. Eu acho difícil de mensurar isso olhando assim. Depende de como você diluir, a Base pode cobrir mais ou menos. Então eu não sei o que eles exatamente querem dizer com isso. Porque se você diluir bem a Base, ela vai cobrir tanto quanto a Layer, enfim. Eu acho que dá na mesma quase as duas, tá? Mas em teoria a diferença seria essa. Continuando então, temos a Chimera Color. Já adiantei até em outro vídeo, pra mim essa é a melhor tinta. Ela está acima das outras, assim, mas acima tranquilamente nessa categoria S aí. Não tem outra tinta do hobby pra mim que chega ainda na Chimera, tá? A cobertura deles é muito boa, os pigmentos são bons, são pigmentos artísticos numerados com código. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada no vídeo que eu falei sobre 3 coisas que você pode não saber sobre tintas, que eu falo sobre código de transparência, código de pigmento e Light Fast. Tá aparecendo agora como sugerido. Mas essas tintas pra mim são as melhores, são super foscas, cobrem bem, tem cores excelentes, uma seleção de cores muito boa, enfim, só vitória. O problema é que ela é muito cara e difícil de conseguir até lá fora. Você tem que esperar quando eles abrem as pré-orders pra você conseguir. Já falei isso várias vezes aqui, não vou me alongar. Mas minha tinta favorita atualmente. Seguindo, temos as Lucas Krill Liquid, que eu coloquei na lista. Não coloquei a Pastos em tubi, não coloquei, só coloquei uma tinta
tinta em tubo que é feita pro hobby, vou falar dela mais pra frente, mas não coloquei as de tubo, resolvi colocar só as que tem a consistência parecidas. Coloquei a Lucas e a Golden, que seria a concorrente da Lucas no esquisito que eu falei, né? Fiz um vídeo sobre a Lucas, dá uma olhada também, vale a pena ver esse review. São tintas líquidas muito boa, qualidade de pigmento muito boa. Só que se você bobear um pouco com ela, ela forma textura. Se você acumular a tinta muito grossa ali na miniatura, você pode correr o risco da textura ali. Coisa que acontece mais dificilmente com outras tintas do hobby. Mesmo assim, eu acho elas muito boas. Lá em cada embalagem vem descrito quais tintas cobrem mais e quais cobrem menos. Então você olhando, você consegue saber quais são as que cobrem e quais são as que não cobrem. E você pode pintar de acordo com isso, né? São tintas boas, como eu falei, possíveis de conseguir aqui no Brasil. Tem o inconveniente do tamanho de 250 ml. Mas mesmo assim, eu gosto bastante dessas tintas e tenho usado bastante. Continuando, temos a P3 Fórmula. Tenho algumas cores da P3, eu gosto. A única coisa que eu não gosto da P3 seriam os potes, né? Que são aqueles potinhos de abrir, a tampinha fica pendurada. Não gosto deles, mas as tintas são boas. Eu tenho cores que eu gosto bastante. Tem uma linha de verdes dele e de vermelhos que eu gosto bastante. Eu uso até em algumas pinturas, e eu não tenho muito o que falar. Eu acho que se assemelha mesmo a essa galera da Tier A, vou jogar ela ali, e eu acho que ela tá no mesmo nível ali, um pouquinho melhor que uma Citadel da vida, e mais ou menos no mesmo nível de uma K, de uma Vallejo e uma Scale. Continuando, temos a Reaper MSP Bonds. Eles têm basicamente duas linhas, a linha Bonds e a linha Core. Eu testei uma tinta de cada, basicamente. Não, eu tenho mais da MSP normal do que da Core. Só que eu sinceramente não vi diferença. Além do nome, eu não vi muita diferença, a não ser as cores em si. Eu deixei separado porque eles deixam separado no site deles, mas sinceramente, pra mim é igual. Na tier list eu vou deixar elas então junto com as da Citadel. Eu acho que elas não são tão boas pra Tier A. Ficam ali na mesma qualidade da Citadel. Eu vou deixar as duas na linha B. Apesar de elas estarem meio separadas, já vou adiantar que eu vou jogar na linha B. Vamos chegar nas tintas da Scale 75 ali. Temos a linha Artist, a linha Fantasy e a linha Scale Color. Só pra vocês entenderem as diferenças delas. Todas vão jogar pra Tier A, tá? São tintas excelentes. A linha Artist é em tubo, né? Uma tinta em tubo feita pro hobby. Também tem a numeração de pigmentos. São tintas já mais parecidas com materiais artísticos profissionais, que tem código de cor, enfim, e bons pigmentos. A linha Scale Color é a linha inicial deles, a que eles fizeram primeiro lá, que feita mais pra militaria, embora dê pra usar pra coisas de fantasia tranquilo também. E a linha Fantasy Game, que é a linha voltada pra fantasy deles, que tem as cores mais saturadas, tal, tem aquelas características mesmo parecidas com a Vallejo Game, a linha Game da Vallejo também. A diferença física entre elas é que as artes são mais grossas em pasta, as Scale Colors são um pouquinho grossas meio que em gel, e a Scale Fantasy é um pouquinho mais líquida, mais parecido com a consistência da Vallejo e a K, e também tem um acabamento um pouquinho mais acetinado, enquanto que a Scale Color tem um acabamento super fosco. Então, mas todas as tintas excelentes, eu gosto de todas essas três linhas deles, eu acho excelentes, uso bastante, principalmente os kits da Scale. Enfim, são tintas ótimas. Tier I, essa, se eu tivesse feito uma tier entre A e S, acho que eu deixaria elas ali, tá? Essa foi uma tinta que eu acho ela talvez um pouquinho melhor, porque eu tenho essa percepção, porque ela, principalmente a Scale Color, porque ela é um pouquinho mais fosca, né? Então isso parece me agrada um pouco mais, mas a minha cachorra veio aqui querer carinho agora. Oi, meu Deus, ela aparece aqui? Ai, meu Deus, ela vem pedir no meio do vídeo o carinho dela. Ai, a caçola linda. Toda bonita ela. Enfim, gosto muito da Scale. Todas as tintas deles, pra mim, são excelentes. As duas tintas da Secret Weapon eu nunca usei, então vou jogar pra tier ali de tintas que eu nunca usei. Aí agora a gente vai falar da Vallejo. A Vallejo eu misturei a linha Model com a linha Game, porque na prática elas são a mesma coisa, o que muda é o range de cores dela. E aí eu dividi entre Air, que tem a Model Air e a Game Air, e as Games normal, que aí essa acho que vale a pena dividir, porque uma é mais líquida do que a outra. Então, Model Game Air eu coloquei numa categoria, Model Game Color deixei em outra separada, por causa da consistência. Enfim, vou jogar as duas na Tier A também, não tem mistério. Vallejo não tem erro também, são tintas excelentes. Um pouquinho difícil de achar aqui no Brasil, mas dá pra importar fácil lá fora. Uso bastante até hoje. No começo eu usava mais, mas eu uso ainda bastante até hoje. Gosto bastante das tintas da Vallejo. Nas duas linhas, elas são muito boas, tanto na versão mais líquida que é a Air, quanto na versão um pouquinho menos líquida, mais grossa, da linha Model e Color. E aí, infelizmente, todas essas que sobraram aí, eu não usei nenhuma delas. Eu coloquei porque eu tava procurando. Achei interessante colocar a Golden, porque ela é a concorrente da Lucas Krill, né? E a Golden, ela vende em potinhos menores, diferentes da Lucas. Não vende
vende aqui no Brasil, mas como eu falei, se alguém de fora quiser usar, pelo menos tem ali a opção. Eu acho que dá pra colocar junto. Outras que valem lembrar, interessante eu mencionar, a da André, eu sinceramente nem sabia que eles faziam tinta, descobrindo fazendo pesquisa. Quem sabe um dia eu teste. E as outras eu coloquei duas tintas de craft, que é comum fora do Brasil, que é a americana e a Apple Barrel, que é equivalente à nossa Acrylex. Nunca testei, mas provavelmente ficariam ali junto com as Acrylex e a cor fix. As Warcolor, infelizmente eu tentei comprar já na Black Friday do ano passado, até hoje tô esperando elas chegarem. Não chegaram, spoiler, mas enfim, muito triste, queria ter testado elas, tinha comprado um setzinho deles lá, mas esse set nunca chegou na minha mão. Quem sabe um dia eu consiga comprar. Enfim, o problema é que eles mandam sem rastreio e aí, minha gente, você perdeu, chora, porque eles não têm o que fazer. Eu mandei e-mail lá e eles falaram, não sei o que você tá falando. Então, não vou testar a tinta deles, não tenho como ranquear. Dizem que é boa, mas eu nunca testei. Então é isso, espero que a minha tier list sirva pra você com alguma referência, lembrando que essa é a minha opinião. E se você estiver interessado em fazer a sua, entra aí na tier list, faz sua tier e compartilha com as pessoas. Eu não ganho nada divulgando esse site, só pra avisar vocês, tá? Mas é legal que eu acho que você pode compartilhar de repente num fórum, porque não tinha tier list de tintas pra hobby, né? Então eu fui o primeiro a criar. Pelo menos agora quem for usar vai poder usar a minha aí, que eu já fiz todo o trabalho de fazer as imagenzinhas, colocar os nomes, enfim. Espero que seja útil. E você pode também comunicar, às vezes, se alguém perguntar pra você qual é o seu rank de tinta, você manda pra ele, ó, esse link aqui, ó. Você pode salvar, né, a sua tier. Você tem que criar conta lá, você salva e fala, ó, meu rank é essa. O cara já vai ver o que você já usou, o que não usou, e vai ficar claro pra ele qual é a ordem de recomendação sua. Então, com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Essa minha playlist foi baseada em quão boas são as tintas, mas eu tava pensando em fazer uma playlist focada no custo-benefício para quem for comprar ela morando aqui no Brasil. Se você tiver interesse em saber dessa tier list, comenta aí embaixo que eu providencio ela.